Olá, nos próximos minutos vou-vos falar sobre Orações subordinadas substantivas. O que é uma oração subordinada substantiva? Vamos começar por tentar entender o que significa, palavra por palavra, esta expressão. Oração é um grupo de palavras estruturado cujo núcleo é o verbo ou uma locução verbal. Subordinada é aquela oração que exerce uma função sintática em relação à oração principal, completando o seu sentido e sendo dependente, ou seja, a oração subordinada não faz qualquer sentido sem oração subordinante. Substantiva, porque a oração faz o papel de um substantivo na estrutura da frase, podendo ser substituída pelo pronome isto ou a sua combinação com preposições disto, nisto, para isto, por isto, a isto, com isto, etc. Vamos ver um exemplo para entender melhor. É importante que as pessoas valorizem a amizade. Nesta frase, a oração principal ou a oração subordinante é o trecho é importante. Já contém um verbo e será complementada pela oração seguinte. Já o trecho que as pessoas valorizem a amizade é a oração subordinada substantiva. Mas como identificar esta classificação? Vejamos. Valorizem um verbo que configura o trecho como uma oração. As construções é importante ou que as pessoas valorizem a amizade fazem sentido sozinhas? Não, uma precisa da outra. Por isso, trata-se de uma relação de subordinação entre as orações que são ligadas por uma conjunção integrante, o que. Agora, falta determinar se a oração será ou não substantiva. Para isso, basta olhar para o verbo, que será conjugado no infinitivo, gerúndio ou particípio, e fazer a substituição por isto, disto, isto, para isto, etc. Vamos substituir que as pessoas valorizem a amizade por isto. Ficaria assim: é importante isto, ou isto é importante. É uma construção correta e tem sentido? Sim. Então significa que a oração é substantiva. Resumindo, identificar as orações principais, as orações subordinantes e subordinadas é uma tarefa um pouco mais simples. Basta seguir 5 passos. Passo 1. Ler o período composto por subordinação. Passo 2. Identificar os verbos. Passo 3. Identificar as orações. Passo 4. Identificar a oração com sentido completo, que é a oração principal. Passo 5. Identificar a oração subordinada iniciada por conjunção ou pronome relativo. A maior dificuldade surge quando precisamos de classificar as orações subordinadas substantivas. Se não, vejamos. As orações subordinadas substantivas podem ser completivas, quando complementam a estrutura argumental e podem ser selecionadas por nomes, verbos e adjetivos, podendo ser classificadas como completivas, infinitivas e interrogativas, indiretas. Relativas, quando desempenham a função sintática de argumento ou modificador, sendo que o pronome relativo não tem um antecedente, daí serem classificadas como relativas sem antecedentes. Mas como se pode identificar cada uma delas? Completivas, temos que tentar ver se a oração dá sentido à frase, se a completa. Estas podem desempenhar diferentes funções sintáticas. Infinitivas, temos que identificar o tempo verbal, pois este tem que estar no infinitivo. Interrogativas indiretas, temos que identificar as interrogativas no discurso indireto, com verbos que marcam a interrogação. Vamos ver alguns exemplos. É possível que amanhã chova. Que amanhã chova é uma oração subordinada substantiva completiva. A professora disse para fazerem os exercícios. Para fazerem os exercícios é a oração subordinada substantiva infinitiva. Perguntei quanto custou. Quanto custou a oração subordinada substantiva interrogativa indireta. No caso das relativas sem antecedentes, temos que verificar se o pronome relativo tem antecedentes, ou seja, sem nenhum nome ou expressão à sua esquerda a que estejam associados. Temos como exemplo: quem desdenha quer comprar, sendo quem desdenha a oração subordinada substantiva relativa sem antecedente. Respeito quem trabalha, sendo quem trabalha a oração subordinada relativa sem antecedente. Tendo em conta a classificação das orações subordinadas substantivas e os pronomes, advérbios relativos e as conjunções utilizadas, vamos ver alguns exemplos. Nem sempre se dá valor a quem o merece. Quem o merece é a oração subordinada substantiva relativa, sem antecedente, sendo esta ligada à oração subordinante por quem.
Outro exemplo. Ele esqueceu-se de que tinha trabalhos de casa. Que tinha trabalhos de casa é a oração subordinada substantiva completiva, sendo esta ligada a ele esqueceu-se de, oração subordinante, através do que. A mãe disse para irem ao supermercado. Para irem ao supermercado, sendo esta oração subordinada substantiva infinitiva. E a mãe disse, oração subordinante. E estas estão ligadas através do para. Perguntei-te para onde vais. Para onde vais, oração subordinada substantiva interrogativa indireta. E perguntei-te, oração subordinante, estão ligadas através de um para. Já viram como as orações subordinadas substantivas são bastante comuns? Espero que esta aula vos tenha ajudado. E até à próxima.